Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo é. Teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. O sol em todo o tempo, fora e dentro do templo, vigiando sempre, sempre bem atento. Há uma nuvem de testemunhas que te cercam. Toda hipocrisia vem a dona te consertar. Do grande dia ninguém pode escapar. O pecado encoberto ele vai mostrar. O juiz naquele dia dará a sentença. Céu ou inferno por tua recompensa. No grande dia até os mortos vão ressuscitar. E ali todos os joelhos vão se dobrar. A noiva de Cristo é alva como a neve. Se hoje fosse o grande dia começando a vestir, só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A trombeta tocou e agora quem ficou vai procurar aqueles que ele criticou. O pastor sumiu e as irmãs também. As crianças que cantavam, cantam em Jerusalém. Vão procurar nas igrejas, mas não vão encontrar. Onde estão os crentes que vinham adorar? Aleluia! E saiu a notícia que o mundo não acreditou. A igreja subiu, Jesus voltou. Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Só entra no céu, ele vem. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Meu desejo é sentir o teu poder. Toma o teu lugar aqui, vem saciar minha sede, Jesus. Jesus. Irmãos, com a paz do Senhor. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Quantos vieram adorar o Senhor aqui nessa noite? Eu quero te dizer, não se esfrie. A decisão é sua. É a sua decisão diária dizer, Senhor, eu quero mais de Ti. E amanhã dizer, Senhor, eu quero mais de Ti. Quantos são dependentes do Senhor aqui nesta noite? Entregue o seu melhor, amém?
nesse momento nós possamos adorar ao Senhor, amém? É muito bom estar na presença de Deus. E sempre que eu estou aqui, eu sinto fortemente a presença de Deus. Porque eu entendo que o lugar onde nós estamos, a nossa adoração é voltada para Ele. Tudo que nós viemos fazer hoje aqui é para Ele, é por meio dEle, é gratidão a Ele. Então que você possa derramar o seu louvor nesta noite, mas que não possa ser para mim, mas que possa ser para Ele, pois nós somos gratos, pois Ele nos deu mais um dia de vida, pois nós somos gratos porque estamos aqui nesta noite e Ele merece a nossa adoração. Às vezes não vemos e falamos assim: Senhor, mas por quê? Mas seja grato, porque Ele tem dado uma oportunidade para nós todos os dias. E quando eu dobro os meus joelhos, eu falo assim: Senhor, obrigada, porque o Senhor tem me dado mais uma oportunidade. Mesmo que as coisas não vão do jeito que eu quero, mesmo que as coisas não vão da forma que eu quero, mas obrigada, porque o Senhor me deu mais uma oportunidade de estar aqui nesta noite, na Tua presença, e eu louvo isso, e eu engrandeço o Seu nome, pois eu tenho essa oportunidade. Quantas pessoas lá fora não têm oportunidade em outros países de estar louvando a Deus? De estar levantando as suas mãos e dizendo: Senhor, Tu és santo, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és digno de louvor e de toda honra. Muitas pessoas não têm essa oportunidade, então se você tem essa oportunidade nesta noite, levante as suas mãos e diga: Senhor, eu me rendo aos Teus pés, pois o Senhor é bom. Senhor, eu me rendo aos Teus pés, pois o Senhor é fiel. Senhor, eu me rendo aos Seus pés, porque o Senhor me deu mais um dia de vida. Ah, Jesus, eu me rendo aos Teus pés, porque eu tenho a oportunidade de estar na Tua casa e dizer: Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és bom, e a Tua misericórdia dura para sempre. Levante as suas mãos e adore ao Senhor, mas adore de todo o seu coração e diga: Senhor, eu me rendo aos Seus pés. Mas eu me rendo não porque eu sou boa, eu me rendo porque o Senhor é bom e porque a Sua misericórdia dura para todo sempre. Aleluias! Louve ao Senhor de todo o seu coração, amém? A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti.
recebam a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, quem trouxe o exemplar da Bíblia, eu convido os irmãos a abrir no Velho Testamento, livro dos Juízes, capítulo de número 11. Nós vamos fazer uso apenas de 2 versos. 3 versos. Versos de número 30, 31 e 32. Livro dos Juízes, capítulo de número 11, versos de número 30, 31 e 32. A tradução que eu vou ler é a RC Almeida Revista Corrigida. Os irmãos que acharam, digam: todas as minhas dívidas serão pagas. Diga amém, irmão. Eu creio. Diz o texto sagrado: e Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me saía ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isto será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim Jefité passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Eu vou frisar o verso 31. Aquilo que, saindo da porta de minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isto será do Senhor, e oferecerei em holocausto. E os irmãos, podei-vos se assentar. Quem tiver motivo, se assente adorando a Jesus. Irmãos, antes de adentrar a palavra de Deus, eu quero externar, como sempre, a minha gratidão ao nosso Deus por nos proporcionar a oportunidade de estarmos mais uma vez na presença dEle, e também tendo o privilégio de estar nessa santa tribuna e fazer uso deste microfone para falarmos da palavra de Deus. Então quero ser grato ao Senhor, porque Ele tem nos dado esta alegria, a saber, este peso desta responsabilidade, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Então ao nosso Deus, e somente a Ele, seja tributado toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação, porque quem faz é Ele, quem opera é Ele, quem transforma é Ele, quem regenera é Ele, quem edifica é Ele, quem vivifica é Ele, quem batiza é Ele, quem levanta é Ele, quem capacita é Ele, quem promete é Ele, quem é fiel para cumprir é Ele, quem faz o impossível em meio às impossibilidades da vida é Ele. Quem te trouxe aqui foi Ele. Quem está na direção desta campanha de 12 dias é Ele. E quem vai te abençoar é Ele. E quem vai falar conosco é Ele. E como é Ele, a glória é dEle, o louvor é dEle, a honra é dEle, tudo é para Ele, para a glória dEle e de mais ninguém. Então a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a glória e a Ele a honra para todo sempre. Como disse João, que eu diminua e que Ele cresça. Você concorda comigo? Pode dizer um amém? Deus abençoe o nosso pastor Alex, pastora Joelma. Deus abençoe os nossos pastores. Deus abençoe o corpo de obreiro desta casa. Deus abençoe a cada departamento, a cada liderança. Deus abençoe minha esposa. Deus abençoe os nossos filhos. Deus abençoe a cada um aqui. Tenho certeza
que nós não estamos aqui em vão. Deus tem uma palavra rema, uma palavra revelada. Meus irmãos, com a permissão do pastor, posso, pastor? Sabe, né? Tem que, né? Jesus sabe de todas as coisas. Meus irmãos, eu quero já de início dizer aos irmãos, se a senhora ou o senhor sentir no coração, eu trouxe alguns livros, né? Para a leitura, o devocional, e aprender mais ainda. Uns livros que, particularmente falando, os irmãos têm adquirido, e quem tem lido tem falado muito bem. E livro nunca é demais. Não falamos de heresia, está aqui o pastor nosso, né, que pode com certeza orientar-nos. Meus irmãos, tem o livro Casamento a Três. Um livro Casamento a Três. Eu fui falar esse livro aqui numa igreja, não vou dizer o nome, mas no final o irmão foi perguntar para mim, eu posso ter outra esposa no mesmo casamento? Eu falei, eu não entendi o que o senhor falou. Ele falou assim, 3 pessoas? Eu falei, irmão, é o senhor, sua esposa e Deus no meio. Porque quando Deus está no casamento, as crises podem vir como em João 2, mas Deus resolve as crises e abençoa o matrimônio e o casamento. Então é um livro que fala Casamento a Três, se fala de Deus no meio do casal. Diário do Amor Inteligente. Esse casal aqui é um casal abençoado que fala de relacionamento, aquele casamento, livro Casamento Blindado. Então, se você quiser adquirir, presente mais que perfeito, Encontrando Deus, fala sobre encontrar Deus, buscar a Deus, perseverar diante da jornada que Deus nos proporciona. E tem outro que é a história de Esther, uma das heroínas da Bíblia Sagrada, particularmente falando a história de Esther e a história de Ruth, é uma história tremenda de superação. Então, se você sentir no coração, eu oro para que você sinta, tá bom, irmão? Vai ter uma mesa ali, a mesinha da misericórdia, e se você quiser abençoar a nossa vida, o nosso ministério, eu vou ficar muito agradecido. Se não puder, dê a paz do Senhor Jesus. E tem trufa, tá bom? Se sentir também, que Deus te toque. Tem vários sabores e a bênção é grande. Posso ouvir um outro amém? Irmãos, o nosso pastor, direcionado por Deus, ele colocou nesses 12 dias um tema, mas deu liberdade, né? Um tema que fala sobre o ano da gratidão, né? Deus já usou o servo de Deus. O primeiro dia foi o diácono Gabriel, o segundo dia o pastor Fernando, e aprove Deus de nos dar a oportunidade de pregar nessa terceira noite, falarmos da palavra do Senhor. Então, orando a Deus, pedindo a Deus, eu até falei com o pastor, a gente conversando, se eu poderia ter a liberdade de falar o que Deus tinha colocado no nosso coração. E eu lendo, relendo, eu posso dizer, naquilo que Deus me deu, que o exemplo da atitude deste homem, que está registrado aqui no livro de Juízes, capítulo 11, eu fiz questão de ler 3 versos, 30, 31, 32 e frisar o verso 31, vai nos ensinar que ser fiel a Deus, ser grato a Deus, ter propósito diante de Deus, mesmo que as coisas não estão da forma que nós almejamos ou desejamos, mas quando a gente persevera e somos gratos a Deus, e por sua vez também temos propósito diante de Deus, Deus ele se revela em meio às adversidades da vida. O livro de Juízes, capítulo 11, no verso de número 1, ele vai nos dizer que havia um certo homem chamado Jefité. Qual era o nome dele? Qual era o nome dele? Jefité. Em algumas traduções diz Jefitá. Jefité, chamado nesse texto de o Gileadita, porque nasceu em Gileade. Este Jefité que nasceu em Gileade, no primeiro verso, começa dizendo acerca, pelo menos, de 2 qualidades que ele tinha.
duas qualidades de suma importância e que foi importante na vida dele. O texto diz que Jefté, o gileadita, ele era valente e valoroso, pastor Alex. Valente e valoroso. Valente significa uma pessoa que tem dentro de si o sentimento que de lá para cá, ou no decorrer da vida, pode vir o que for, mas ele tem o sentimento de valentia ou coragem. Eu estou falando e se referindo a alguém que conhece a Deus e serve a Deus, que não confia nas suas próprias habilidades, que não confia em si mesmo, mas confia naquele que ele serve. Acredita naquilo que Deus falou ao seu coração, sendo uma promessa, sendo uma provisão de Deus. E Jefté, ele tinha essa primeira qualidade, ele era valente, que entende que ele não tinha medo de enfrentar as adversidades da vida. E eu não vou tecer a detalhes. Segundo, ele era valoroso. A palavra valoroso dá-se a entender que é uma pessoa importante. Uma pessoa importante. Alguém que, quando passa, alguém o conhece o seu caráter, conhece a sua reputação. Eu abro parênteses aqui e já volto para o texto. Você se lembra de Naamã? Naamã era capitão, comandante do exército do rei da Síria. E o texto vai dizer também que ele tinha sua reputação, que permeava o seu povo. Ele tinha credibilidade diante do seu rei e diante até dos seus subordinados, do povo, porque por ele Deus dera vitória. Então nós vemos que o texto vai dizer que ele era um homem respeitado, falando-se de Naamã. Porém, vai dizer que ele era leproso. Então uma pessoa importante, uma pessoa que tinha tudo do bom e do melhor, uma pessoa que tinha acesso ao palácio do seu rei, nada lhe faltava, mas ele era leproso. E quem sabia disso? Sua esposa. Entre quatro paredes, quem sabia, quando ele tirava a armadura, era sua esposa. E olhando para Jefté, eu vejo o texto falar acerca das duas qualidades, valente e valoroso, só que em seguida vai dizer, porém, vai dizer o que, igreja? Porém, e lá vai, e é forte, filho de uma prostituta. Uma mulher que não era casado com o seu pai, uma mulher que vivia prazeres carnais, uma mulher que ficou grávida, mas dá-se a entender que ela não se fez presente na vida de Jefté, porque o texto vai dizer que ele estava com seu pai. O texto vai dizer que ele estava com seu pai, e na casa do seu pai, o texto não diz, irmãos, mas parece que o seu pai, ele quando nasceu, quem sabe a sua mãe o entregou para o seu pai, dizendo mais ou menos, eu não queria, é fruto de um relacionamento? Não. É fruto de um sentimento que eu amo você e você me ama? Não. É fruto de um momento. E ele nasce, está na casa do pai, ele chega numa idade, a Bíblia não diz, mas penso eu comigo, já homem, dentro da casa do seu pai. O seu pai agora dá-se a entender, Diácono Cauê, que ele está com a sua esposa, e dentro da sua casa com a sua esposa tem filhos.
E esses filhos, enquanto são pequenos, está junto com o pai, com a mãe e junto com Jefité, que era meio-irmão, filho do mesmo pai, mas não era filho da mesma mãe. Enquanto os meninos estão pequenos, eu vou usar uma expressão minha, a minha filha Sara, ela pede, quando ela pede mamadeira, ela fala tetê. Então imagina, dentro da casa, quem sabe Jefité está cuidando dos irmãos mais novos, os meio-irmão, e está lá dando café, dando mamadeira, enquanto está pequeno. Ô irmão, mas quando os meninos crescem, chegam numa idade maior, já começa a olhar para Jefité com um olhar diferente, não é com o mesmo olhar, porque agora eles têm a sua própria personalidade. Eles começam a olhar para Jefité e mais ou menos o texto diz assim: quem é você? Você é meio-irmão. Eles não olham para Jefité como irmão, eles olham para aquilo que ele tinha direito como filhos, e diz: tu não tem direito de herdar a herança do nosso pai. Começa a humilhar Jefité, começa todos os dias, e não sei quantos dias, a perseguir Jefité. E todo ser humano, ele tem o seu limite, sim ou não, irmão? Todo ser humano chega uma hora, irmão, que não vem com essa não, que não tem. Tem hora que o velho homem, se não vigiar, nasce de novo. Todo dia a gente tem que sepultar ele. Até um cachorro, que é um animal irracional, pode ser manso. Eu já vi. Pode pôr a mão, que não morde não. Aí a criança vai lá, puxa o rabo do cachorro, tome! E a criança torna a chorar, mordida na mão. Pensa, porque até um animal tem limite. Se fazer ou colocar a mão aonde não é para colocar, se prepara que a mordida é certa. Não vem com essa não. Que dirá o ser humano? Nós que muitas vezes a gente vai suportando, mas de tanto, quem sabe, ser perseguido, a gente começa a agir pelo lado carnal, porque a gente tem limite, e não vem com essa. Só que o texto não diz que Jefité retrucou. Sabe qual é o sentimento de Jefité? Pergunta para mim qual? Jefité diz mais ou menos assim, pastor Alex: chega, aqui não tem ambiente para mim. Os próprios irmãos estavam dizendo: aqui no quadrado, quem manda somos nós, não tem espaço para você. Jefité faz o quê? O jeito é sair de casa, o jeito é ir embora, porque quando o inimigo se levanta contra a nossa vida, sempre ele vai dar atalhos que aparentemente parece ser melhor, fácil, e vai trazer um alívio para a nossa vida. Mas para quem serve a Deus, Deus está dizendo: o trilho que Deus te deu é esse para você trilhar. Deus está no controle e está dizendo: fica em paz, porque eu continuo sendo Deus. Só que Jefité sai porque não suporta, e o texto vai nos dizer que ele vai para Tobi. Ele foi para onde? Tobi. Mais adiante vai dizer que lá em Tobi havia uma classe de homens chamado de levianos. Eu fui buscar o significado da palavra levianos, e tem algumas traduções ou significados, melhor dizendo, e o que eu achei interessante foi que diz assim: homens que agem com impiedade, homens que agem sem compaixão, homens que agem com maldade. E ainda vai dizer assim: homens aventureiros. Ou seja, não tem paradeiro, não tem raízes. Vamos voltar para trás? Lá dentro da casa de Jefité, o inimigo se levanta, porque ele vai usar alguém para dizer mais ou menos assim: vai,
porque as tuas raízes estão sendo arrancadas, porque a família é a base. Ei, porque a família é a sapata, é a coluna, é o alicerce. E agora, dentro da casa, o inimigo usa os irmãos para dizer, vai embora. Ou seja, está querendo dizer assim, você não vai longe, você não vai suportar. E aonde ele para? Porque o texto não diz que ele se ajuntou com esses homens levianos, mas vai dizer que ele vai para Tobi e os homens levianos se ajuntam a ele. É diferente. Então ele está lá, se ajuntaram a ele, como quem dizendo, você está no lugar certo, você não vai ter endereço, você não tem raízes e você vai se tornar um aventureiro. Olhe para alguém do seu lado e diga assim, Deus não tem aventura para você. Não, mas fala com um sorriso, irmão. Diga, Deus não tem aventura para você. Sabe o que Deus tem? Deus tem história para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério, para a tua vida. Deus sempre vai ter o melhor. Quem quer tirar as virtudes é Satanás. Mas Jefté está lá. E não se esqueça que ele é chamado de Gileadita porque nasceu em Gileade. Gileade era uma região montanhosa, florestal, famosa. Por quê? Porque ela produzia o bálsamo. Das plantas era extraído um líquido grosso. E esse líquido grosso era usado na medicina da época. Diz que os homens, ou quem sabe mulheres, que estavam com uma úlcera, com uma ferida, com esse bálsamo, um líquido grosso e com um cheiro agradável, passava-se sobre a ferida ou a úlcera, e no decorrer dos dias ia cicatrizando, e aquele odor, aquele mau cheiro, era inibido pelo cheiro agradável do bálsamo. Agora, sabe a pergunta que não quer calar? É que ele nasce em uma região famosa e que produz o bálsamo que traz cura, que traz, aleluia, restauração, cicatrização. Porque alguém que está ferido não vai esquecer, vai cicatrizar, mas você não tem uma teclinha que você aperta e esquece o que você passou, o que você enfrentou. Você tem o que? O seu subconsciente. E às vezes aquilo que te fez sofrer, te faz sofrer, vem no presente e está dizendo assim, nada vai mudar. O ano de 2022 foi ruim, não teve sonhos realizados, não teve expectativas concretizadas. Mas eu vim nessa noite aqui, em nome de Jesus Cristo, dizer que nesse culto, nessa campanha de gratidão, nós temos muito a agradecer. Você já parou para pensar que tem muita gente que eu, a senhora, o senhor jovem conhece e que já desceu 7 palmos do chão? Ei, mas você está vivo, a morte foi na tua casa, no teu endereço, mas a graça, a misericórdia te alcançou e você venceu e está aqui adorando a Jesus Cristo. Porque às vezes a gente fica procurando uma pulga no deserto para dizer, o que é que eu vou fazer em oração? Agradecer o quê? Todos os dias a minha oração, e eu peço até a Deus, às vezes eu me sinto até incomodado, será que não é repetitivo? Porque eu oro e digo, Deus, obrigado pelo deitar, pelo dormir, pelo acordar, pelo levantar, pelo calçar, pelo vestir, pelo ir, pelo vir, pelo comer, pelo beber. Obrigado, Deus. Porque a gente, como ser humano, a gente olha mais para aquilo que a gente perdeu, pastor, do que aquilo que Deus nos deu. É o sentimento de ingratidão. E tudo está dizendo que Jefté vai ser um ingrato na vida, um murmurador. Por quê? Não pedir para nascer. Alguém pediu aqui para nascer, irmão? Levanta a mão. Pediu? Se Deus olhasse para mim e falasse, quer nascer?
Quero. Que cor de olho você quer? Azul. E cabelo? Bem liso. Cada um ia pedir de um jeito, sim ou não? O que você quer mais? Ser filho do Silvio Santos? Sim ou não, irmão? Sem hipocrisia, fala sério. Já pensou ser filho de Silvio Santos? Todos os problemas, digamos assim, de passagem estaria resolvido. Você não pediu para nascer, eu não pedi para nascer. E eu falo de conhecimento de causa, por quê? Sou filho da minha saudosa mãe, Alda, que gerou outros filhos, que morreu no início, ainda criança. Mas ela teve mais 3. Um irmão que é o mais velho dos homens, um que é mais velho do que eu, e a minha irmã. Fruto do mesmo relacionamento. E eu sou de que relacionamento? Frutinho do pecado. Frutinho de um... Entendeu, né? Pegou? Sou irmão segundo alguns, irmão mesmo porque nasci do mesmo ventre, não do mesmo pai. Aí tive o livramento, não estou como o Jefité. Está entendendo, irmão? Sabe o que acontece? No decorrer, ainda menino, um dos meus irmãos, e não digo o nome, olhava para mim e dizia assim: você foi achado no cesto de lixo. Você dá risada porque não é tu. E como se não bastasse, mais forte ainda, que eu nunca esqueci, ele olhava e dizia assim: tu é bastardo. Minha mãe foi minha mãe e meu pai. Escuta isso. Eu tinha tudo para dar errado. Não nasci num berço, como muitos citam no meio evangélico, um berço de ouro. No sentido de nascer já num lar cristão, ensinado na palavra de Deus. Menino, cresci, minha mãe trabalhava à noite, ficava na guarda do irmão. Eita, irmão, que só o sangue de Jesus. É aquele lá, lá do fundo, pastor. Deus abençoe ele. Quantas vezes arrastado pelo cabelo. Quando comecei a ir para a igreja, pegou uns panfletos, uns folhetos, evangelista, pegou e jogou tudo numa fogueira e queimou. E a gente irado, eu menino, no meio do povo pentecostal, aí aprendi a abrir a boca para jogar uns: tu vai perder o emprego. E ainda empinava o peito assim, ó. Se eu sou... Eu não era muito homem, num sentido assim de ser menino, mas força de expressão aqui. Se eu sou homem, servo de Deus, você vai perder o emprego. E cheio, porque eu vi os irmãos pregando: se pisar no meu calo, Deus te mata. Eu estou na campanha no monte, Deus vai te metralhar, fuzilar, rebentar. Irmão, vai dizer que você nunca passou por isso? E faz a oração: Senhor, se tu me ama, mata ele. Eu já orei assim. Eu orei, no outro dia eu virei a esquina e dei de cara com quem eu estava orando para Deus matar. Primeira coisa, eu olhei para o céu e disse: Deus, tu não me ama não, né? Porque a oração de vingança, Deus não precisa da minha e da tua ajuda para fazer justiça. Deus sabe trabalhar, mas falta de conhecimento. E não é que ele perdeu mesmo, ele trabalhava no Ciro Atacadista de Segurança e ele foi mandado embora mesmo. Pelo menos valeu a pena. Mas não faça isso não, irmão. E não é que tinha, como o pastor Alex fala assim: você quer uma varinha? Salabim, bim, bim, tudo que você quiser vai ser assim, pum! Agora é só vitória, agora... Não, irmão, vai nessa não. Vai nessa não, que tem hora que a gente ora, e desculpa a expressão chula, para quem está presente no culto aqui, para quem está em casa, tem hora que a casa cai e a gente está orando muito, e a gente não entende.
Jefté não pediu para nascer, mas ele nasceu. E agora está sendo humilhado dentro da sua própria casa. Eu vou usar a expressão, o inimigo está dizendo: você não vai vencer na vida. Você não tem raízes. Está lá, no meio de homens levianos, aventureiros. Só que quem bate, esquece. Quem apanha, pode até não ser no sentido de vingança, mas no sentido: eu sei o que você me fez. E ele está lá. Parece que nada vai dar certo. Deixa eu correr. De repente, os filhos de Amon, os amonitas, se levantam contra o povo, contra Israel. Escuta isso. Aí os anciãos, que eram homens que tinham a palavra, pode-se dizer, final, abaixo de Deus, que aconselhavam os anciãos, olha e não vê um líder no meio do povo. Não vê ninguém capaz, valente e parece que nem valoroso para ir para a peleja. Procura e não acha. O que é que Deus permite? Agora vocês vão lembrar, oh glória, de um que vocês não acreditaram, de um que vocês expulsaram. E quem não tinha valor para vocês, vai ter agora. E quem não tinha importância, vai ser importante nesse momento na história. Ah, mas que coisa linda. Deus é lindo, irmão, diga amém. O que aconteceu? Os anciãos montam a comitiva e vai para Tobi. Vai para onde? Vai para Tobi. E quando chega lá, se fosse eu, meu pastor, eu ia olhar e dizer: o quê? Não é possível. Até aqui vem me infernizar. Porque a primeira coisa que a gente pensa é isso. Lá vem. É mais ou menos aquele irmão que não para de falar, irmão. Aí quando você encontra com ele, você diz: lá vem. Às vezes, você já encontrou com alguém que você fala assim: Pai do Senhor, como que você está? Segura. Porque começa a desabafar. É que nem aquele paralítico no tanque de Betesda. Quando Jesus olha para ele, sabia que ele estava naquele estado 38 anos, tentando e não conseguia. Jesus chega, faz uma pergunta sem nexo e diz: o que queres? Queres ficar são? O homem, em vez de falar logo, porque eu não sou doido, se fosse eu ia dizer: eu quero. Ele vai desabafar. Quando eu vou, outro pula primeiro do que eu. Porque tem gente quebrada mais do que eu aqui, mas eu estou na fila. E quando eu olho, não tem ninguém que me ajude. Descia anjo, agitava as águas. O primeiro que pulasse era curado. Segundo o texto, o que acontece? Jesus aparece, ele não sabe que é Jesus. Se revela a ele, e quando ele começa a desabafar, Jesus já olha para ele e diz: levanta, pega a tua cama e anda. Vai! Jesus curou ele, sim ou não? Era no sábado. Foi questionado pelos religiosos que guardavam o sábado. Perguntaram para ele, ninguém ajudou. Mas quando ele levanta, pega a cama, quem mandou você pegar a cama? Em vez de olhar para o milagre, olha porque ele pegou a cama no sábado. Quem foi? Não sei. Só sei que eu estou curado. Lá na frente, Jesus encontra com o homem dentro do templo e olha para ele e diz o quê? E aí, cidadão, está curado mesmo? Tô. Está com saúde? Tô. Então vai. E não peques mais, para que não te suceda algo pior. E a gratidão dele, qual foi? Foi que depois que ele tomou conhecimento quem era Jesus, ele saiu dizendo: eu sei quem é ele. Ele é Jesus, aquele que faz o que ninguém faz. Ele muda a história, sim ou não, igreja? Chegaram até Jefté e olharam para ele e falaram: a gente precisa de você. Olha as palavras dos anciãos: volte por cabeça. Na tradução NVT diz assim:
volte como governante, volte por cima, como príncipe sobre nós. Ah, Jefité não é bobo, diga assim: Jefité não era bobo. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai aceitar o desafio. Ele aceita retornar, mas não por baixo, ele volta por... Você acredita que Deus ainda continua, mesmo a gente não merecendo, Deus sempre vai ter o melhor para as nossas vidas? Você acredita nisso, irmão? Não, irmão, esse amém, você acredita nisso? Diga amém. Deus sempre tem o melhor para quem o serve, sempre. É a gente que não sabe escolher, é a gente que não sabe orar muitas vezes, é a gente que não sabe se posicionar diante de Deus. Porque eu tenho falado uma frase que não me recordo quem disse, mas um grande homem de Deus disse assim: Deus não está procurando pessoas com posição, porque Jefité não tinha posição na sua casa. Deus está procurando pessoas que tenham disposição, pessoas que Deus possa contar com você, pessoas que Deus possa olhar e dizer assim: vai, e você vai, vem, e você vem. Jefité, ele teve disposição, e mediante a disposição, primeiro, o que é que eu vejo? Eu vejo um novo tempo em meio a atitudes ou ato que promove mudanças. Porque quando eu tenho um ato ou uma atitude, ou atitudes no plural, Deus vai promover mudanças na minha vida. Segundo, Deus tem no tempo certo um destino para nos levar a viver coisas extraordinárias. E não é por merecimento, mas é por graça, favor imerecido. Eu acho também interessante que o significado de Jefité significa Deus abre. Aquele que é libertador. Ele foi um dos juízes de Israel, e ele teve essa missão. Diga: Deus concedeu a ele mudanças em meio a atitudes de aceitar o desafio. Olha o versículo de número 30 e 31. O que diz? Não dando o rei ouvidos às suas razões. Por quê? Porque Jefité tentou dialogar com Amon. Foi para a conversa. Enviou mensageiros. Primeira, segunda, não teve conversa, não teve resultado. Aí olha o texto: partiu Jefité contra os filhos de Amon, e ao mesmo tempo fez um voto. Fez o quê? Um voto. Se lembra que eu disse que Jefité, ele se enquadra no sentido de gratidão a Deus? Porque mesmo ele sendo valente, pastor, valoroso, ele se põe na qualidade de servo e dependente de Deus. Porque o texto diz, ele fez um voto: sendo eu feliz na guerra, na peleja, olha só, eu vou oferecer ao Senhor Deus em holocausto a primeira criatura que, saindo das portas da minha casa, vindo ao meu encontro, será teu, Senhor, como gratidão. Irmão, tem que ter coragem, porque ele não sabia se ia sair o gatinho, o cachorro, ele não sabia o que ia sair da casa dele, mas ele faz o voto. O voto, Deus recebe. Sim ou não? Deus não recebe voto? Deus recebe. Propósito. Jefité teve bom êxito nos combates contra os amonitas, no regresso da sua casa, da sua casa. Ou seja, Deus dá vitória, exalta ele diante dos seus irmãos, do seu pai, dos anciãos, e ele volta para casa. Por quê? Porque ele venceu os amonitas, os filhos de Amon.
ele faz um voto. A primeira criatura que sair das portas da cozinha, da sala, que seja, sair, é teu, é tua, Senhor. Olha ele voltando para casa. Foi a sua filha a primeira pessoa que sai. Sabe aquele sentimento de filha? Não vê o pai ou a mãe há muito tempo. O pai está numa viagem. Jefité estava na batalha, mas ele teve filha. De repente, quando ele vai voltando, a filha toma conhecimento. Pai, está chegando! Seu pai! Aí ela vai correndo, e quando sai pela porta, ele cai em pranto, porque ele lembrou do voto de gratidão que ele fez. A primeira criatura que sair das portas da minha casa, eu darei ao Senhor. E quem é que sai? A filha dele sai para abraçar. E quando a viu, Jefité lembrou-se do voto. Porque o voto não é com o pastor Alex, o voto não é com o pregador, o voto não é com os obreiros, o voto é com Deus. Porque a gente passa mais tempo pedindo do que agradecendo. A gente tem mais coragem de fazer voto de pedido do que voto de gratidão. E o voto aqui não é de pedido, no sentido assim, somente de Deus dar a vitória. É no sentido de agradecimento. Senhor, eu preciso. Senhor, vai na frente. Mas eu não vou ser ingrato. Eu vou continuar servindo. Eu vou obedecer a tua palavra. Quando a filha abraça ele, ele olha para ela e diz: fiz um voto ao Senhor e não tornarei atrás. Pastor, tem que ter coragem. Tem que ter. Fica de pé, irmão. Minha esposa, rapidinho. Fala assim pro irmão: tem que ter coragem. Não, mas fala com vontade de quem quer jantar depois de terminar o culto. Tem que ter coragem para ser grato a Deus, para ter gratidão. Fiz o voto ao Senhor e não tornarei atrás. Pastor, ele podia voltar atrás. A filha de Jefité se conformou com as condições do voto e foram cumpridas. Diga assim: Jefité cumpriu o voto. Diga, ele foi grato. Jefité foi manifestante, grato, e mais um instrumento do poder de Deus. Do poder de quem? De quem? Um exemplo da sua graça. Da graça de quem? De Deus. Em Hebreus 11, verso 32, Jefité entrou na história, porque foi mencionado na lista notáveis de homens fiéis a Deus. Olha o que diz 11, verso 32 de Hebreus: e que mais direi? Faltaria-me o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, olha só, de Jefité e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa e fecharam a boca de leões. Está aqui. Como não dizer que Jefité não foi grato ao eterno Deus? Significado de gratidão, fiz questão porque a memória não ajuda muito. E como se tratando de gratidão, na Bíblia, gratidão é a qualidade de reconhecer e valorizar as dádivas recebidas, os amigos, a fé, enfim, tudo que temos e somos, nos foi dado por Deus. A palavra de Deus incentiva-nos sempre a ser agradecidos ao Senhor. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Agradecer é dar graças ou confessar, e aparece 110 vezes no Velho Testamento. Estou falando do Velho.
Quando vocês oferecem, olha o que diz em Levíticos 22, verso 29. Quando vocês oferecem um sacrifício de gratidão ao Senhor, ofereçam-no de maneira que seja aceito em favor de vocês. Diga: Deus, me livra da ingratidão. Você se lembra quando Jesus estava passando e ele dá de frente com 10 leprosos, pedindo a misericórdia? Estavam com lepras, feridas no corpo, eram rejeitados pela lei, mas tiveram coragem de pedir. Tiveram coragem de? Porque coragem de pedir a gente tem, irmão. Pastor, me empresta aí. Mas e coragem de devolver ou de dar? Olha, os 10, cura. Um dos grandes exemplos é esse, de gratidão no Novo Testamento. Os 10 leprosos, enquanto Jesus estava indo para Jerusalém, 10 pessoas leprosas aproximaram-se de Jesus e pediram: cura-nos. Jesus olha e diz: vão se apresentar no templo. Na onde? No templo. Os 10 foram curados no meio do caminho, nem chegaram na igreja. Jesus vai. No meio do caminho, os cabras começam a olhar para o corpo e dizem: que é isso? Começa a pular. Os 9 dizem: agora sim. De repente 9 prossegue e um só volta. Quantos voltaram? Detalhe, esse um sabe quem era? Samaritano. 3 questões. O samaritano não tinha um relacionamento com os judeus: raça, costume e religião. O samaritano quebra o protocolo. Ele olha e diz: eu estou curado, não tem como ir, não tem como ser ingrato, não tem como vir aqui pedir, pastor orar, pastor orar, subir monte, não, e Deus me dá, e eu não ser grato. Eu preciso ser grato. Ele volta, e quando ele volta jubilando. Ele volta o quê? Jubilando, porque ele reconhece que Jesus curou, que quem faz é Jesus, irmão. Estende sua mão para o alto, por favor. Na sua casa também, em nome de Jesus Cristo. Deus, eu sei que o Senhor tem muito mais para fazer na noite que ainda virão. Os instrumentos que serão usados aqui, Pai. Deus, eu sei que o Senhor não nos deixará sem resposta, em meio até mesmo sendo, Senhor, uma campanha de gratidão por este ano. Senhor, eu sei que o Senhor não nos deixará sem resposta. Em nome de Jesus, Pai, venha sobre as nossas vidas neste momento. Cada dia, cada culto é batalha. Vai orando, filha. Fala com Deus, você tem liberdade. Você pode falar em espírito, em silêncio, na tua alma. Você pode erguer a tua voz. É você e Deus. Deus nos ajuda a ser grato. Espalharam por aí de olho fechado, que já terminou, de olho que fechado, era o teu fim. Aleluia. Mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou. Pega essa palavra em nome de Jesus. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando o contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso, não pense que perdeu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou chegar no ambiente pra operar, com os olhos da fé fazia enxergar que ainda tem vida aí, mesmo que o cenário diga que eu fiz e as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver.
vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando o contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que perdeu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou chegar no ambiente pra operar, com os olhos da fé pra se enxergar. Ainda tem vida aí, mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra resistir. Mas Deus está dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você que ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí, existe vida, existe vida. Em nome de Jesus, tome posse da tua vitória nessa noite. Oh, Espírito Santo, ainda tem jeito, não acabou. Ainda tem vida, não terminou. Deixa eu entrar, eu vou ressuscitar e vou mostrar que ainda tem solução. Descansa e acalma o teu coração. Ele está entrando nessa noite, está acalmando o teu coração. Ainda tem vida aí, mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências dizem que é pra desistir. Mas Deus está dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você que ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Oh, existe vida aí. Existe vida aí. Deus abençoe em nome de Jesus.